Bom dia, o Espiritismo está no ar. E a partir deste momento, você sintoniza com vibrações de paz, luz, harmonia que estejam envolvendo a você e a toda a sua família. Trouxemos para a abertura de nosso programa a mensagem Queixas do Espírito Emmanuel, que está presente no livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E na mensagem, separamos um trecho que nos chamou mais a atenção. Quando Emmanuel diz o seguinte: se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia. E por mais duro que te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. Lembra-te de que se lhe deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade, e se lhe deres os ouvidos, te encaminhará à perturbação. Acompanhemos agora momentos de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Vamos refletir sobre a mensagem de hoje, intitulada Disciplina e Educação. É uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel, que está no livro Paz e Renovação, e assim ele nos convida a refletir. Evidentemente, não se justificam silício e jejum sistemáticos a serviço da alma. No entanto, é justo empenharmos atenção e esforço na aquisição de hábitos dignos, conducentes à elevação. Considera que toda obra, por mais importante, principia no alicerce. E iniciemos as grandes realizações do espírito através de pequenos lances de disciplina. Tanto quanto possível, aprende a te desprenderes dessa ou daquela porção de ti mesmo, ou daquilo que te pertença, a fim de ajudar ou facilitar alguém. Não desprezes a possibilidade de visitar os irmãos em doença ou penúria, pelo menos uma vez por semana, de maneira a levar-lhes consolação e refazimento. Em cada 7 dias, qual ocorre ao impositivo do descanso geral, destaca um deles para ingerir o mínimo de alimentação, doando o necessário repouso aos mecanismos do corpo. Semanalmente, retira igualmente um dia para o trabalho de vigilância absoluta no próprio pensamento e no próprio verbo, mentalizando e falando exclusivamente no bem dos outros. Em cada ciclo de 24 horas, separa diminuta área de tempo, quando não possas fazê-la mais ampla, para estudo e meditação, silêncio e prece. Faze por dia ou por semana um horário de serviço gratuito, em auxílio aos companheiros da humanidade. É certo que não estamos generalizando recomendações, de vez que todos conhecemos criaturas quase inteiramente devotadas ao bem do próximo. Ainda assim, apresentamos o assunto de nós para nós mesmos, porque toda educação
parte da disciplina. E para que nos ajustemos à disciplina, nesse ou naquele setor da vida, será sempre, invariavelmente, preciso começar. Vamos para o momento Agenda, trazendo notícias do movimento espírita. AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizada na rua Professor José Leão, 567, no bairro Maurício de Nassau, está durante todo esse mês com palestras especiais em comemoração aos 74 anos de fundação dessa instituição. E amanhã, segunda-feira, dia 13 de outubro, às 8 horas da noite, haverá palestra com Silmara Mello. Ela abordará o tema Arrependei-vos e crede no Evangelho. Todos estão convidados. O Centro Espírita Lar de Jesus, situado na terceira Travessa Clara Nunes, número 132, bairro São João da Escócia, na rua por trás do Colégio Jesuína, aqui em Caruaru, realizará o seminário Reunião Mediúnica, compreendendo a preparação do grupo, a organização, os participantes, com Cristina Pires, vice-presidente da FEP, e Fátima Caldeira, diretora de mediunidade também da FEP. Vai ser no dia 25 deste mês. O horário vai ser das 15 às 19h30. Todos estão convidados. Acompanhemos agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 6, o Cristo Consolador, o Consolador prometido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente, lançando sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência
a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. E agora acompanhemos onde encontrar uma instituição espírita. União Espírita Vinha de Luz, localizado na rua São Cristóvão, número 581, próximo à subestação de energia da CELP, no bairro Petrópolis. Reuniões públicas sábados às 8 horas da noite. Casa Chico Xavier, localizado na rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas sábados às 5 horas da tarde e às segundas às 8 horas da noite. Vamos agora para a questão de O Livro dos Espíritos. Estamos na questão 953. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar em alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? Resposta dos Espíritos. É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento. Vamos para o momento Espiritismo na Bíblia. Na carta de Tito, no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 16, lemos: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Agir de Acordo. Essa mensagem está presente no livro Caminho, Verdade e Vida. E através da psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos escreve: o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva, esse reajustamento sentimental para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo dos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se agimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de revelação,
para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce na fé viva. Então, vamos para a segunda parte do programa, que ela é direcionada à participação de você que nos acompanha, com Só um minutinho, perguntas, com Soares. observações, pois não? Eita, temos ainda um ponto Isso, importante, é isso. o Onde item encontrar? onde encontrar instituição espírita. Isso, Fraternidade Espírita Leon Denis, localizado na Avenida Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração. Bairro São Francisco, reuniões públicas, quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4 horas da tarde. La Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Vertentes, número 346, Jardim, Boa Vista 2. Reuniões públicas, quartas às 7h30 da noite. Agora sim, vamos para a segunda parte do nosso programa. Então, vamos para essa parte onde você é convidado a participar. Dúvidas, perguntas, observações são muito importantes para participarmos junto da divulgação da doutrina espírita. E então, quero reforçar o convite para esse evento que ocorrerá. O próximo evento é amanhã na AME, que está completando 74 anos de fundação. E será a palestra Arrependei-vos e crede no Evangelho, com Silmara Mello, que estará a partir das 8 horas da noite, né? Lembrando que a AME localiza-se na rua Professor José Leão, 567, no bairro Maurício de Nassau, e terá esse evento amanhã, não percam. Silmara, dê uma olhada aí como está o nosso chat. Muito bem, convite feito. Vamos ao nosso bom dia de hoje, começando com o nosso amigo José Orlando. Bom dia, que a paz de Jesus esteja com todos nós hoje e sempre. Assim seja. Bom dia também para o nosso amigo Elke Carvalho. Bom dia a todos, muita luz e paz. Bom dia para Carlos André. Bom dia a todos, muita paz. Bom dia, querido amigo Josélio. Bom dia. Bom dia, nossa querida amiga Maria Lúcia. Bom dia na paz de Jesus. Assim seja. No momento não tem nenhuma pergunta, então vamos à pergunta que trouxemos referente ao tema de hoje. Soares, qual a razão da expressão o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos? Essa expressão que está presente no Evangelho que vimos hoje, o capítulo 6, o Cristo Consolador. Então, o Espiritismo vem possibilitar-nos a compreensão e o entendimento da vida, além das possibilidades de percepção material, orgânica que nós temos. Essa síntese de abrir os olhos e os ouvidos se refere ao fato de que ele, mostrando de forma lógica, racional, os objetivos da existência humana, a realidade do mundo espiritual e tratar dos assuntos pertinentes ao Evangelho de Jesus, sem figuras, sem alegorias, extraindo o espírito da letra e nos mostrando que, de fato, a vida vai muito mais além do que aquilo que os nossos olhos físicos podem devassar. A vida, ela, em termos de atividade intensas, variadas, é muito mais profícua, tem muito mais abundância no mundo dos espíritos de onde viemos e para onde vamos. E, ao mesmo tempo, a revelação espírita
deixa para nós bem evidenciado essa participação de mão dupla entre nós, espíritos encarnados, e os nossos irmãos, espíritos desencarnados, num trabalho aonde o mundo espiritual nos apoia e nos ajuda na compreensão e na realização dos objetivos maiores da nossa vida. E, por outro lado, nós podemos oferecer mãos e braços para a realização de tarefas e de obras que esses espíritos benfeitores projetam e têm a realizar entre nós, espíritos encarnados. Então, é esse o abrir dos olhos e os ouvidos, possibilitando-nos a intensificação dos sentidos, que não se limitam mais apenas aos 5 sentidos básicos, mas vai bem mais além. Silmara, se quiser complementar a resposta, se não, vejamos se tem mais alguma questão no chat e depois as que trouxemos. Estava lembrando aqui do capítulo 2, eu gosto sempre de voltar a esse capítulo, no item 7, para lembrarmos, né, do que o Espiritismo nos proporciona, porque Kardec, ele deixa claro que o Espiritismo dilata os nossos pensamentos, nos apresentando novos horizontes, nos tirando da ignorância, né, passamos a ver a dor, as dificuldades, as aflições, tudo aquilo que nos incomoda, que aperta o nosso calinho, a gente começa a observar com outro olhar, um olhar mais amplo. O que é que isso está querendo me dizer? O que eu tenho que aprender com tudo isso? Então, o Espiritismo nos traz, né, de uma maneira muito clara, nos mostrando o quanto é importante nós nos dedicarmos ao estudo, às leituras edificantes, às orações, as meditações, reflexões, tudo isso que contribui para recebermos inspiração do mais alto. Então, vamos agora para a segunda pergunta, ainda não temos nenhuma pergunta no chat. Soares, por que devemos considerar o Espiritismo como cristianismo redivivo? Na mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, a mensagem Agir de Acordo, Emmanuel faz uma referência muito importante a esse entendimento. E ele nos diz assim, de que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, sobretudo porque ele tem bases profundas e amplas no Evangelho. E possibilita-nos a revivescência do cristianismo puro. O cristianismo que não está mais limitado ao convencionalismo dos compromissos puramente sociais, que não está mais limitado a um conjunto de rituais, de práticas, que agora a humanidade, amadurecida para receber e reconhecer o cumprimento dessa promessa de Jesus, a promessa do Consolador prometido, é chamada para a real afirmação do bem que nasce da fé viva, essa expressão que Emmanuel usa. Porque há de haver uma conexão profunda e real entre o conhecimento dos ensinos de Jesus e a vivência desses conhecimentos, que possibilita a chamada fé viva, pautada por Emmanuel, que é aquela que se consubstancia pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, agora em consonância, em harmonia com os ensinos de Jesus. Então, nesse aspecto,
O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Ele evidencia, através do intercâmbio mediúnico, da mediunidade, a continuação dos ensinamentos de Jesus. A possibilidade de agora, atentos mais à essência desses ensinos, que é o lado moral, comportamental nosso, possamos, de fato, amparados e esclarecidos pelos espíritos iluminares do mundo maior, ter nossas atitudes, comportamentos e ações em harmonia com esse Evangelho. Silmara, depois dê uma olhada aí no chat, se quiser complementar a resposta, prossiga. Chegou aqui o nosso amigo, aqui ó, do estudo do livro Nosso Lar, nosso amigo Edson, né? Muito bem, colocando aqui força, José Orlando. José Orlando é o nosso amigão lá de Cupira, do Gemafim, que tem reuniões públicas todos os domingos, às 4 horas da tarde. Então, tem palestras especiais todos os domingos, né? Todos estão aí convidados. Soares, vamos para uma última pergunta, então? Vamos lá. Qual o resultado do hábito da queixa? Aquela pessoa que fica se queixando, lamentando, qual o resultado de tudo isso, hein? Emmanuel, na mensagem de abertura do programa, é uma mensagem que inclusive tem um título Queixas. Essa mensagem está presente no livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel caracteriza de uma forma veemente os prejuízos decorrentes do hábito de se queixar, de reclamar. E aqui destacamos algumas expressões utilizadas por Emmanuel. Ele diz assim: lembra-te de que se deres a queixa ouvidos, ela te encaminhará à perturbação. E se deres a língua, ela te conduzirá à ociosidade. Ou seja, a queixa, a reclamação, é bomba atrasada criando um caso novo. Essa expressão é do espírito André Luiz. E, na verdade, como Emmanuel pauta bem nessa mensagem, a queixa não atende à realização cristã. Nós devemos fazer o que é certo, o que a nossa consciência iluminada pelo Evangelho do Cristo nos orienta, e não abrir expectativas para gratidão, para reconhecimento, para que quando isso não aconteça, não abramos campo de sintonia à queixa ou à reclamação. Estando coerentes com os ensinos de Jesus, avancemos. A Terra é um mundo de provas e expiações. Sempre estaremos trilhando adversidades, problemas e dificuldades. Já sabemos disso. E temos as ferramentas ideais de superação, de aprimoramento e de conquistas trazidas pelo Evangelho de Jesus, para que, percebendo algo errado, corrigir, exemplificar o certo, seguir adiante, sem reclamações, sem queixas, porque isso apenas, volto a lembrar a expressão, é bomba atrasada, criando caso novo. Esqueçamos esse tipo de atitude e de comportamento, ainda muito presente nas pessoas envolvidas
pela percepção de um mundo materialista, cheio de questões e situações incompreensivas, contraditórias, e que se queixam por não atinar aos valores educativos, às oportunidades de crescimento e de exemplificação do bem. Era isso que poderíamos esclarecer com base nas lições de Emmanuel. Muito bem, nada de ficar aí se queixando, se lamentando pelo que ocorreu, pelo que o outro fez, deixou de fazer, que possamos aproveitar melhor o nosso tempo, o nosso dia, estar atento ao que pensamos, falamos, né, sem lamentar, andar para frente, seguir adiante. Ô Soares, eu quero aqui trazer 2 convites. Vou Ótimo. colocar aqui. O primeiro convite é para quinta-feira. O nosso amigo Rinaldo Soares, do NEP Honório de Abreu, em Recife, ele estará conosco no canal do YouTube NEP Paulo e Estevão e abordará o tema Quem crê no Filho tem a vida eterna. Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. E terá também a nossa participação, apresentando aí, eu e Soares, vamos apresentar, né, agora sobre um novo modelo, digamos assim, uma nova forma de apresentar esse trabalho que vai ao ar todo mês, uma vez por mês. E o convidado desse mês é o Rinaldo Soares. Vai ser na próxima quinta-feira, dia 16, às 21 horas, todos estão convidados. E aqui a gente vai apresentar agora o nosso próximo programa com o nosso amigo aí, ó, convidado especial, Edson Roberto, expositor espírita da AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, porque nesse dia a gente vai falar sobre o tema caridade, é o tema central. Porque exatamente, minha gente, quando for... Opa, deixa eu mudar aqui. No próximo domingo, nós vamos estar comemorando 1 ano de aniversário desse programa, Web Rádio Espiritismo no Ar. E aí a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai trazer um convidado especial, Edson Roberto, que vai estar aqui com a gente, onde ele vai abordar sobre o tema caridade, e a gente vai conversar, fazer perguntas. Então, quem quiser também fazer pergunta, participar com a gente, aproveita, vem com a gente, compartilha, divulga, dá um like, né? Passa para mais pessoas, divulga com a gente, para que essas informações cheguem a mais pessoas, ok? Então, convite fica aí dado. Próximo domingo, às 8 horas da manhã, nós teremos um programa especial com um convidado muito especial, nosso querido amigo Edson Roberto, da AME, e o tema central vai ser caridade. Então, aproveita, quem tiver dúvidas sobre caridade, vamos lá estudar junto esse tema, não é isso, Soares? Exatamente. E, Silmara, dê mais uma olhadinha aí no chat. Se não tiver nenhuma questão, a gente parte para o final do programa. O Edson, muito modesto, ele está dizendo que o convidado não muito especial. Mas o que importa é o que a gente considera que você é muito especial. Então, deixe de coisa. Né, Soares? Vânia Lucena botou uma pergunta, não. Não, ela... Bom dia, meus queridos amigos, direto de Recife. Muito Olha bem. aqui, ela dizendo, convidado muito especial mesmo, Edson. Tá vendo, Edson? Então, pronto. Tá dito. Vamos então para a conclusão do nosso programa, né? Vamos lá. Feliz Meus domingo aí para todos. queridos amigos, gratidão imensa pela participação de vocês, por estarem com a gente nesse domingo, dia 12/10. Agradecemos a Jesus, a Deus, o nosso Pai, por cada oportunidade e que possamos ter o início de semana com muita paz, com muita luz, tá certo?
Que Deus os abençoe e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Até lá.